de você ter que dar um número, de ter que produzir, isso vai causar ritmo excessivo. Quando a gente fala em trabalho em turno, ou trabalhar em troca de turno, ou um turno à noite, isso também é um risco ergonômico. Uma jornada prolongada, pessoal que trabalha 12, 14, 16 horas seguidas, monotonia ou repetitividade, né? Então, e outros fatores aí, né, de estresse aí que tem também. Por exemplo, a gente tem um exemplo, né, que trabalhadores da aviação, que trabalham em controle de rádio aí, de aviação. Esses caras trabalham sob uma pressão muito forte. Se você errar, você derruba um avião, né? Então você tem uma pressão muito grande sobre essas atividades aí. E aí nós temos os riscos de acidente. Tá? Os riscos de acidente, ele está relacionado a, por exemplo, arranjo físico inadequado. Né? O que é um arranjo físico inadequado? É quando você tem um layout da empresa que desfavorece você. Por exemplo, você tem caixa espalhada, você tem material espalhado para tudo quanto é canto, você tem que ficar desviando de caixas para andar. Então, esse tipo de coisa é o arranjo físico inadequado. Aí tem, obviamente, máquinas e equipamentos sem proteção. Isso é um risco de acidente. Ferramentas inadequadas ou defeituosas em relação à iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio, explosão, né, armazenamento, animais peçonhentos. Né, na nossa atividade aqui não tem exposição a isso, mas de repente, né, de vez em quando aparece uma cobra aqui na produção ou ali na logística tal, mas é raro, mas é um risco que ocorre, diferente de quem trabalha, por exemplo, em zona rural, trabalha em fazendas, que estão mais expostos a esse tipo de risco aí, né? E outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Tá? Então, isso são os riscos ambientais relacionados aos acidentes. O que é importante a gente entender quando fala dos riscos ambientais? É que, assim, nós temos a nossa sensibilidade individual. O que quer dizer isso? Né? Em função da natureza do risco, da concentração e intensidade, pode ser que isso me afete. E, obviamente, em relação ao tempo de exposição. Imagine a seguinte situação: você trabalha num laboratório, você tem vários produtos químicos lá. Tem produto químico que se você ficar exposto a ele o dia todo, você não vai ter problema. Mas tem algum tipo de produto químico que se você ficar exposto a ele a 10 minutos, você pode passar mal. Né? Um exemplo disso é o cloro. Se a gente, às vezes, limpa lá em casa, ou a mãe da gente, ou a gente mesmo, quando você está, por exemplo, limpando o banheiro com cloro, se você ficar muito tempo ali, você já começa até a passar mal. Por quê? Porque é um produto que, pela sua intensidade e concentração, o tempo de exposição dele é menor. Tá? E tem a questão da sensibilidade de cada um também, né? Às vezes, o meu corpo tem uma tolerância maior à exposição a um agente do que outra pessoa. Então, isso são coisas que a gente tem que levar em consideração também. E quais são as vias de ingresso de um agente no nosso organismo? Tá? Ela pode ser via respiratória, via cutânea, que seria por contato, ou a digestiva, que é em relação à ingestão, né, de algum produto ou coisa desse tipo. Então, essas são as vias de ingresso, né, de um agente no nosso organismo aí. E em relação ao controle, né, do risco ambiental, existem algumas formas da gente poder controlar. Uma vez que a gente identifica esses riscos, né, a gente tem que controlá-los. Então, por isso que é importante, essa fase de você identificar é muito importante. Tá? E aí você tem algumas medidas de controle aí. Uma delas é a medida técnica. O que são medidas técnicas? É quando você tem um agente lá, você tem um risco, e aí você vai controlar isso ou através de um EPC ou através de um EPI. Tá? Nós temos controle médico, então toda vez que você está exposto a algum agente, você tem como controlar de uma forma médica. Ou seja, se você está exposto a um determinado, por exemplo, produto químico,
Se você fizer um exame de sangue, você pode detectar esse produto na sua corrente sanguínea. Existe controle administrativo e controle educativo. A gente vai ver um pouquinho de cada um deles aí para poder entender melhor. O que são os EPCs, né? A medida de proteção coletiva aí. Equipamento de proteção coletiva, né? Eles têm a função de neutralizar aí o risco, tá? Por exemplo, quando a gente instala aí, no caso, né, tá dando aqui um exemplo, protetor contra quebra de agulha, atuando sobre o ambiente de trabalho. É uma proteção coletiva. Por exemplo, se você tem uma máquina e você coloca uma proteção nela, isso é uma proteção coletiva. Quando você tem uma linha de produção e você demarca onde as pessoas podem andar, então forma um corredor, por exemplo, isso é uma medida de proteção coletiva. Né? O uso por exemplo, você está usando proteções, cone e tal, isso aí a gente chama de proteção coletiva. E aí nós temos os EPIs, equipamento de proteção individual. Tá? Então ele é destinado a proteger o trabalhador num eventual acidente, ou prevenir que se ocorra uma doença ocupacional, por exemplo. Tá? Então, o EPI ele vai atuar para evitar ou diminuir a lesão. Tá? Então, o EPC ele vai trabalhar para neutralizar o risco, enquanto que o EPI ele vai trabalhar para evitar ou diminuir a lesão. Sendo que assim, o ideal, né, até por norma, né, ela diz que o seguinte, que a gente tem que trabalhar sempre na eliminação do risco. Tá? Então, quando a gente pode cortar um agente na raiz ali, você não precisa aplicar outras técnicas. Mas nem sempre é possível. Por exemplo, o caso de ruído. Tá? Você tem uma máquina que emite um ruído. O que é o certo fazer? Bom, o certo a gente seria não usar esse equipamento. Mas se eu não usar o equipamento, eu não vou produzir. Bom, então a gente tem que tentar uma forma com que essa máquina emita menos ruído. Né? Você pode enclausurar, você pode trocar um motor, você pode fazer uma manutenção. Né? Então, é sempre trabalhar primeiro na fonte. E por último, você aplicar a questão do EPI. Então, sempre o objetivo nosso é tentar reduzir na fonte o problema. E por último, a aplicação do EPI, quando não é possível você fazer, eliminar esse problema na fonte. E aí tem as medidas médicas, né, como a gente havia comentado. Isso está dentro do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né, o PCMSO. Então, quando vocês fazem, né, quando vocês entraram, vocês tiveram que fazer exame. Nesses exames, a gente avalia as condições atuais que vocês estão. Daqui a um tempo, você vai ter que repetir esse exame. Para quê? O que a gente avalia nesse exame? Se não teve nenhuma alteração em função da atividade que você está desempenhando, está desenvolvendo dentro da empresa. Né? Se você tiver alguma alteração de exame, aí a gente precisa trabalhar para entender o que está acontecendo e melhorar isso aí. Um exemplo clássico, né, é o ruído. Você entra, se faz uma avaliação de ruído, certo? E aí depois de um tempo você faz de novo. Se você tiver uma perda de audição, significa o quê? Que ou o EPI não está sendo eficiente para você, né, ou aumentou o nível de ruído dentro da empresa. Então isso ajuda a gente fazer uma medida de controle aí melhor. E tem as medidas administrativas. Né, quando a gente aplica, por exemplo, a questão de rodízio, revezamento, né, por exemplo, a gente tem dá um exemplo, né, que é relacionado ao ruído. A empresa tem uma máquina que ela tem um ruído muito alto. A gente não consegue baixar de jeito nenhum, não consegue enclausurar, e limite de tolerância diz que a exposição para essa máquina é 4 horas por dia. Então, ou seja, você vai ficar exposto a 4 horas por dia. Né? Mas o outro período do seu trabalho você vai ter que fazer outra função, porque não dá para você ficar exposto àquela máquina. Então isso é você mudar a atividade, fazer revezamento, rodízio, assim por diante. E nós temos as medidas educativas aí,
que são os programas de treinamento, palestra, cursos, DDS, e são maneiras também de a gente fazer um controle aí dos riscos ambientais aí. E aí eu propor uma atividade para vocês aqui também, tá? Qual que é a atividade? Tem uma lista aqui de atividades que eu queria que vocês tentassem identificar dentro nessas atividades, essas profissões, pelo menos um risco e um agente ambiental que estão expostos. Lógico que às vezes você tem uma função que você vai ter vários riscos ambientais, né? Você pode ter risco físico, químico, lógico, você pode ter todos, na verdade, né, dentro de uma função. E aí você tem os agentes, tá? Só lembrando aqui, né? Por exemplo, você tem riscos ambientais físicos, relacionado a ruído, vibração, calor, frio, umidade e tal. Então, essa é a proposta. Eu tenho um exemplo aqui, a gente vai dar um exemplo. Por exemplo, mecânico de automóveis. Você tem essa atividade, essa profissão. Qual é o tipo de risco que está exposto um mecânico de automóvel? Por exemplo, o risco químico. Por quê? Porque ele tem contato com produtos químicos em geral aí. Graxa, óleo, combustível, né? Então você tem exposição a esse tipo de risco químico. Ele também está exposto a riscos ergonômicos. Por exemplo, a exigência de postura inadequada. Geralmente o mecânico tem que entrar embaixo do carro, trabalhar com o pescoço dobrado, trabalhar sentado, tudo torto, né? Então, isso você tem um risco ergonômico pelo agente exigência de postura inadequada. Ele também está exposto a risco de acidentes, por exemplo, né, com probabilidade de incêndio ou explosão. Como ele está trabalhando com combustível, se ele errar, pode eventualmente vir a ter um incêndio, tá? Ele trabalha com ferramentas, às vezes ferramenta danificada, pode ocorrer um acidente e assim por diante. Ele trabalha, às vezes tem que elevar o carro, deixar o carro lá em cima, no elevador, e ele tem que trabalhar embaixo, isso é um risco também, tá? Então, tem que olhar a função e analisar a atividade dele, se essa atividade identificar os riscos em função disso, tá? Então, essa é o trabalho que eu preciso que vocês façam. Então, você tem aqui algumas atividades. Por exemplo, você tem uma máquina com rolamento danificado, ocasionando barulho alto, né? Para as pessoas que trabalham próximo dessa máquina, qual é o risco? Qual que é o agente? O prensista da Sil, né, que trabalha lá na prensa quente. Lembra que eu falei da questão das fontes artificiais de calor, né? Ali na prensa quente você tem uma, tá? E você tem diversas atividades aí. Aí você vai ter que falar qual é o tipo de risco e qual é o agente, tá? Então essa é a atividade que eu preciso que vocês me entreguem para eu saber se vocês estão craque nisso aí já. Legal? Qualquer dúvida vocês mandam aí no grupo aí, pode perguntar. Estamos à disposição, qualquer horário. Quer dizer, qualquer horário mais ou menos, mas na medida possível eu vou ajudar vocês sim, tá? Muito obrigado, estudem, pesquisem e tirem dúvidas aí que a gente está à disposição. Valeu!